A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho desse quarto domingo da Quaresma. É o Evangelho de João, capítulo 9, versículos 1, 6 a 9, 13 a 17, 34 a 38. Aqui a forma mais breve. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um pecador fazer tais sinais? Havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: e tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: é um profeta. Os fariseus disseram-lhe: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: tu o estás vendo? É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos ouvintes do programa O Pão Nosso de Cada Dia, chegamos ao quarto domingo da Quaresma. Sempre recuperamos o caminho espiritual que fazemos pela proposta, pela espiritualidade e pela liturgia da palavra. Quaresma, 40 dias, um tempo de reflexão, tempo de conversão, tempo de penitência, jejum, caridade e oração. Se a Quaresma é um tempo para isso, de fato é, como você está vivendo? O que mudou ou ao que está se propondo mudar nesse tempo quaresmal? Que penitência tem feito? Como vai o teu jejum, a oração, a caridade? Depois do primeiro domingo refletimos as tentações. Não se permita ser vencido pelas tentações. O Espírito de Deus em nós seja mais forte do que qualquer tentação. O segundo domingo nos ajudou a refletir a transfiguração de Jesus. Ou seja, Jesus antecipa aos discípulos e a nós que ele vencerá. A morte não tem a última palavra, por isso a transfiguração, ressurreição, vida nova. O terceiro domingo, justamente refletimos o encontro de Jesus no poço de Sicar com a samaritana,
É uma maneira de dizer não à discriminação, ao preconceito. Uma maneira de dizer que a cultura do encontro deve promover pessoas livres e libertadoras. O conhecimento a Jesus faz com que aquela mulher se torne discípula, anunciadora, porque ela agora bebeu da fonte de água viva que é o próprio Jesus, e ela compreendeu que a mensagem do Evangelho não é monopólio de quem está na capital, Jerusalém, mas que Deus pode ser adorado em espírito e verdade, em todos os lugares, a partir do coração que se abre esta mensagem. Hoje, quarto domingo, trazemos presente o texto que acabamos de ouvir. O Evangelho da cura do cego de nascença mostra que Deus nos resgata da lama dos nossos pecados e nos propõe vida nova, transformando a nossa vida. O texto de hoje, como foi dito no início, é destinado à catequese daqueles que seriam batizados. O objetivo é mostrar que no batismo renascemos para uma vida nova, liberto da escuridão do pecado, da cegueira que impede de vermos a realidade com o olhar de Deus. Porém, não basta o batismo, é preciso ser discípulo, seguir Jesus, como fez o cego do Evangelho de hoje. Jesus, ao curar o cego de nascença, suscita ali uma dificuldade, um problema que vai ser gerado na comunidade. Primeiro, porque fez isso dia de sábado. Os judeus o acusavam de desrespeitar a lei do sábado. Imagine, a lei se torna maior do que a vida, dado que toda lei deveria ser feita para defender a vida. Por essa razão, Jesus foi julgado como alguém que não vem de Deus. Ele não podia ser alguém que veio de Deus. Ele não podia ser alguém que realmente, fazendo o bem no coração daqueles judeus, não compreendeu Jesus como o próprio Deus. Jesus, ao curar o cego de nascença, é justamente aquele que acolhe o que foi curado. Como pode alguém que não vem de Deus fazer coisas tão boas ao próximo como fez Jesus? Questionava o cego. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade, já que o judeu pensava assim. Então o cego usa o próprio argumento deles. Se Jesus fosse de fato um pecador, como afirmavam alguns, ele não teria feito um bem tão grande que foi devolver ou fazer de fato ver, porque o cego era de nascença, a luz, a vida nova àquele homem. Não obstante a cura e a polêmica por suscitar vida nova ao cego, Jesus quer mostrar quanto ainda somos cegos. Enquanto nosso olhar estiver condicionado a nossas estruturas, que muitas vezes é mais de opressão do que de libertação, então não estamos fazendo o papel de filho de Deus. É preciso libertar nosso olhar, nossa consciência, para enxergarmos a realidade de outra maneira. Ainda que isso nos custe crítica, difamação e quantas coisas, como custou ao próprio Jesus, ao ter os olhos abertos e ajudar a outros também a enxergar, aquele que era cego faz a profissão de fé e se propõe a seguir Jesus. Ele nos chama a atenção para olharmos para dentro de nós e avaliar como anda a nossa profissão de fé, a nossa prática religiosa, o nosso processo de conversão. Muitas vezes, a nossa fé, entre aspas, é uma fé na igreja, na estrutura da instituição, e não é uma fé de acordo com que a instituição me pede a crer no próprio Jesus, na Santíssima Trindade. Assim, a Quaresma é esse convite de Cristo a fazermos a revisão da nossa caminhada e ver se estamos enxergando bem a realidade para que possamos seguir Jesus verdadeiramente. Estamos diante desse momento difícil do coronavírus. Tudo e todos pararam. Alguma mensagem de Deus para nós? Alguma mensagem de Deus para o ser humano? Onde estão os grandes poderes? Onde estão as grandes potências?
Cadê a orgulhosa ciência? Nesse momento é que a gente, infelizmente, esperamos situações extremas para dizer: resta-nos Deus. Alimentando os sonhos, dizendo que não é o fim, resgatando a esperança, guardando justamente os seus filhos e filhas. E à luz da fé, nós devemos rezar e acreditar que Deus não nos abandonou, mas que cada um faça a sua parte na corresponsabilidade de um planeta equilibrado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é